A palavra, vereador Sadam. Dicionário Michaelis, no site UOL, ele descreve a palavra limite como sendo uma linha real ou não que separa dois territórios. Uma linha cuja ultrapassagem não pode ou não deve ser realizada. Fala também que o limite é uma incapacidade de realizar determinada tarefa. E ele diz que é uma linha que divide dois extremos. O dicionário Priberan, também de fácil consulta nas redes sociais, ele diz que o limite é um substantivo masculino, que é o momento ou o espaço que corresponde ao fim ou ao começo de algo, que atingiu um ponto máximo ou extremo. E aí fala também da derivação da palavra limitar, que é não passar além de, não se exceder, ater-se, conter-se, restringir-se. Mas por que eu fui buscar na etimologia da palavra limite, por que essa explicação? Porque limite é uma coisa que claramente a administração municipal não tem. Eles não respeitam nenhum limite. A grande verdade é essa. E aí a gente chega ao momento de se espantar com a coragem e com o desrespeito da administração a movelar com a coisa pública. Nós tivemos um exemplo de 8 anos de administração do pai, agora 8 anos de administração do filho, e parece que de lá para cá as coisas só pioraram, vereador Franatu, porque ficou escancarado, sem nenhum pudor, que eles fazem o que querem e do jeito que preferirem. Para aqueles que não sabem, na Roma Antiga inventaram a expressão res publica, que é a coisa pública. Mas a coisa pública não é aquela coisa que é de ninguém. O pessoal fala, o orçamento público, o dinheiro público. Não existe disso. O dinheiro público é o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. E a coisa pública o que é? A coisa nossa, do cidadão, das pessoas. E é lamentável que em pleno ano de 2023, séculos e séculos se passando disso, as pessoas não compreendam o que é isso. Todos os argumentos utilizados para enviar esse projeto de lei para a Câmara simplesmente não se sustentam. E eu vou contribuir de maneira muito humilde e simples para esse debate, evidenciando que será um grande erro, um grande equívoco, se esse projeto vier a ser aprovado por essa casa. E o primeiro argumento é a história da alienação por investidura, que é o tópico, né, a questão técnica que eles se argumentam para defender a venda. E o que é essa história da investidura? É uma venda de um terreno inaproveitável. Isso é definição de lei. Lei 866/93, a Lei Geral das Licitações, que diz... É tanto papel que eu... Pronto. A Lei 866/93, que diz: a alienação de bens da administração pública, artigo 17, subordinada à existência de interesse público, atentai bem para essa expressão, interesse público, devidamente justificado, qual é o interesse público que tem na venda de um terreno para uma pessoa particular? Pelo que me consta, a clínica só atende pessoas de maneira particular. Estou errado, vereador Marcos? Pessoas que pagam pela consulta, que pagam pelo exame, que pagam pela cirurgia. Eu não sei em que ponto chegou o interesse público nisso. E é bom até fazer aqui um registro, com toda a cordialidade e tranquilidade, que eu adoro, sou amigo, gosto demais, é uma pessoa extraordinária, o nosso querido amigo Dr. Adam Brandão, seu pai Godô Brandão, são pessoas particularmente decentes, pessoas boas. Mas aqui nós não estamos num concurso de amizade. Nós não estamos aqui para fazer favores para amigos. Nós estamos aqui para tratar a coisa pública com seriedade, com respeito e com decência. E me perdoem, mas não é o que vai se fazer aqui. E continuo.
Vocês sabem, quero me dirigir às pessoas da nossa cidade, qual é o valor da venda desse terreno? Venda não, estão entregando, vereador Toniel, esse terreno a preço de banana. Digo, lá é um terreno, meus amigos, de 3,40 metros de frente. É um terreno razoável, dá para se construir várias coisas. Todo mundo tem interesse num terreno desse, por 20 e poucos metros de fundo, por 28,65 de fundo, com uma área de 97,41 metros quadrados. O engenheiro que assina a análise técnica, que inclusive eu quero até dizer que vou oficiar o CREA, que é o conselho que ele responde como engenheiro, para a gente saber em que foi que ele se baseou nessa avaliação que eu desconheço. Ele diz simplesmente que o valor de mercado da área que se encontra é um valor baixo. Está bem aqui. Desempenho do mercado, normal. Número de ofertas, baixas. Liquidez, baixa. É brincar com a cara da população coroataense, dizer que um terreno em frente à Praça José Sarney não tem interesse de ninguém para se comprar. Rapaz, pelo amor de Deus. E olha o que ele diz mais. Absorção de mercado demorada. Mas continua a barbárie. O valor de mercado, R$29 mil. Estão vendendo um terreno em frente à Praça Sarney, vendendo não, estão dando, por R$29 mil. Inclusive eu quero dizer aos senhores vereadores, à presidência da casa, que tem empresários se manifestando e amanhã vão protocolar na prefeitura oferta com um valor maior. E aí eu quero saber, vão deixar de vender um terreno para quem vai dar mais ou vão entregar a preço de banana? Quais são os critérios, a bem da verdade? E aí continuamos. Vamos mais para frente. O que chama a atenção? A celeridade, a rapidez, a pressa, o desespero de movimentar a máquina administrativa, de inventar todos os argumentos possíveis, de enviar um projeto de lei, mobilizar seus aliados para aprovar um projeto que apenas beneficia um aliado. Um aliado. Que, por sinal, já disse, amo, adoro, é um ótimo profissional, meu amigo, mas, cara, filho do secretário da administração, estão fazendo um governo, uma gestão, como se fosse uma gestão de compadres, tudo dentro de casa. Me dizer que isso respeita os princípios constitucionais é uma brincadeira. Não existe impessoalidade, não existe moralidade, não existe legalidade, porque invadiram, construíram, se ocuparam e aí estão mandando para esta casa uma tentativa desesperada de legalizar o que já foi feito todo atropelado e todo ilegal. E continuo. Não é e nunca foi um imóvel em desuso e inservível. Eu senti vergonha quando eu estava lendo esse projeto em casa, quando eu vi esses termos grafados no projeto encaminhado. E eu quero me dirigir agora... Qual é o tempo aí da defesa, presidente? Não, interrompendo, vou continuar. Eu quero saber qual é o tempo. Eu até abro mão do grande expediente, se for o caso, mas eu já concluo isso aqui, não demoro mais, não me alongo mais. Só lembrando que eu tenho 30 minutos do grande expediente, a gente abre até mão para concluir o debate. Para vocês verem a tentativa do governo de cessear o debate da oposição, sendo que eu não estou atacando ninguém. Senhora presidente, só um esclarecimento. Só uma questão de ordem. Nosso regimento, ele diz que as matérias, elas têm o tempo de debate, que são de no máximo de 20 minutos. Eu não estou dizendo que o vereador vai falar mais ou menos. Não se pode unir tempo de debate. Nós passamos uma hora debatendo a história do autismo aqui do vereador Castro. Mas foram 15 vereadores. Vossa Excelência está com 20 minutos aí. Aí a questão é o seguinte, o tempo que está inscrito para o grande expediente é para o grande expediente, não é para projetos. Cada sessão ela tem uma liturgia que o vereador tem que entender. Tem o pequeno expediente, a ordem do dia, o grande expediente. E cada um desses momentos o vereador fala. Se o vereador é o líder da bancada de oposição, ele tem um tempo a mais ou não. Mas
Não é questão de tolir vereador, que ninguém tem medo de debater com ninguém, vereador não. Franato, É só uma questão de organizar. deixa eu lhe Porque fazer uma senão nós vamos pergunta. chegar à Você meia-noite abre e mão não do vamos encerrar o tempo do debate. debate da matéria para me dar aqui, nesse debate da matéria, você fica no grande expediente, pode ser? Mas Pronto, se for caso para faz um tempo aqui organizar pra gente. a presidência, A vereadora já no dia que abriu decide. mão do Eu grande sou seu- expediente para botar o projeto. Agora tu não quer para discutir o projeto, vereador. Mas o continuar, presidente? tempo do debate da matéria não é destinado Presidente, dessa forma. eu Ele é- acato ele- a sua ele- determinação. ele- Continuo, ele- para, a senhora que determina. Cada Continuo. vereador tem um tempo do A debate. presidente da casa pediu para eu continuar, eu vou continuar. E lhe garanto que não Eu demora. gostaria, senhora presidente, que fosse observado o tempo, já está quase com 20 minutos. Vou manter o bom senso, não demoro mais, lhe garanto. Então, continuando, esse imóvel não é e nunca foi um imóvel em desuso, um imóvel inservível. As pessoas que vivem em Coroatá, que passam todo dia pela Praça José Sarney, sabem. Ele se tornou um imóvel em desuso no nome, para beneficiar um aliado. O que está existindo de verdade, e o povo de Coroatá precisa saber disso, é uma simulação de venda. Não estão vendendo nada, estão doando, estão entregando para aquinhoar e para beneficiar um aliado. E aí, eu quero inclusive fazer essa menção. Nós temos 217 municípios no Maranhão e apenas um administrado por um prefeito do PT, que é em Coroatá. E aqui eu faço um registro, presidente Francimar Melo do PT, deputado Zé Inácio, presidente Lula, vocês precisam ver o que a administração do PT está fazendo em Coroatá, entregando a preço de banana os terrenos públicos. E essa pressa que o prefeito está fazendo para regularizar um terreno para um aliado, ele não teve para cuidar das barracas que ele mandou instalar irregularmente na beira da linha do trem. Ele não teve essa pressa para terminar o centro de comércio informal na Praça do Mercado, porque ele poderia botar essas pessoas lá. Por que que o prefeito não vende o terreno dele em frente à Praça Academia Pública de Saúde, aquele terreno da esquina, ali em frente à Assembleia de Deus? Ele poderia até fazer o que ele quiser, mas um terreno público não é assim. Ele tem que obedecer o que diz a lei e a legislação. E dizer que ali era inservível, nunca foi. Eu quero me dirigir a todos os barraqueiros do Largo da Juventude. Antes, aquele espaço era utilizado como banheiro. Nunca foi inservível, sempre foi utilizado. E também era utilizado, até uma semana atrás, como depósito para acondicionamento de materiais da prefeitura, área de descarte e outras finalidades. Como é que uma área que era utilizada todo santo dia, estão me dizendo que agora é de desuso? Na época da gestão anterior, inclusive o vereador César Truvão falou muito bem, alienaram aquele terreno na esquina da Praça Sarney, mas o procedimento foi feito antes, enviaram para a Câmara aprovou, e qual foi a forma, vereador Marcos? Leilão, porque leilão leva quem dá mais, e a prefeitura ganha mais, porque se a prefeitura quer vender, por que eles não leiloam? E já termino, senhora presidente, dizendo que 29 mil é uma vergonha, ele deveria leiloar e aquinhoar até um valor maior. Nós temos aqui, um último parágrafo, a avaliação fraudulenta, cujo valor está bem abaixo do valor de mercado, é um valor ridículo, cujo valor foi estipulado nesse ridículo, sabe para quê? Por que o valor é 29 mil? Para poder ser destinado através da dispensa de licitação, porque se o valor fosse um pouquinho maior, teria que ser por concorrência. É o que diz aqui o artigo 23, inciso 2 da Lei de Licitação, combinado com o artigo 17. E para encerrar, eu estou aqui na minha mão com um extrato da prestação de contas da campanha de 2020 do prefeito Luiz da Movela Filho. Eu não tenho nenhuma alegria de dizer isso, mas está aqui. Doutor Adam doou para a campanha do prefeito 20 mil reais, está aqui o pai dele doando 8 mil reais, com as datas de 20 de dezembro de 2020 e 11 de novembro de 2020. Doadores, amigos, aliados, e agora estão ganhando de presente um terreno. E eu quero dizer que manchará a história dessa casa uma autorização legislativa feita depois
que já se fez aquela barbárie lá com o terreno, apenas para tentar legalizar uma ilegalidade. Naquela época, quando inventaram de vender a Praça do Mercado, uma área próxima à rodoviária também, a justiça derrubou uma lei dessa casa. E esse debate não vai ficar só aqui. Repito, não tenho nada contra o nosso querido doutor Adam, meu amigo, Vereador um ótimo profissional, Sadam, mas aqui conclua. não é uma disputa de amizade. E isso, pela grandeza profissional do doutor Adam, isto que está acontecendo aqui não cabe na biografia Entendi aí, dele. Muito obrigado.